Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então falar da eliminação brasileira da Copa do Mundo que aconteceu no dia de ontem, derrota de 2-1 para a Noruega. O que a gente achou? O que a gente acha que tem que melhorar? E tem muita coisa a melhorar, né? Então vamos começar falando. Eu quero começar a falar de uma coisa que me indigna muito no futebol. Tanto quando eu estou assistindo os jogos do Grêmio e do Brasil também, uma coisa que eu acho que é inegociável. Cara, vontade, gana para vencer, raça, isso eu acho que todo jogador tem que ter. É o mínimo que todo jogador tem que ter. E no segundo tempo do Brasil, cara, faltou muito isso. Muito, muito, mas de longe. Cara, tinha momento ali que você via o jogador do Brasil caminhando em campo, sem fazer uma marcação-pressão lá em cima, sem pressionar o cara que estava com a bola da Noruega. E muitas vezes acho que até os caras da Noruega se assustaram com essa posição do Brasil, de tipo assim, cara, vocês não vão tentar pressionar a gente aqui, vocês não vão tentar roubar a bola. Parece que às vezes tipo, eles estavam com a bola assim e eles meio que não sabiam o que fazer. Porque, cara, a liberdade que o Brasil deu ali para a Noruega trabalhar com a bola foi incrível, cara. Eu juro que eu tô até agora sem conseguir entender, tipo, parece que o Brasil tava cansado, parece que o Brasil tinha jogado no dia anterior e, tipo assim, cara, não tinha força nenhuma no segundo tempo. Eu confesso, cara, isso me deixou, e até agora eu tô muito indignado com essa postura do Brasil no segundo tempo. Questão de jogador também, eu não sou muito de respeito, né, quem às vezes tem esse julgamento ali, mas eu não sou de crucificar um jogador ou outro. Eu acho que o futebol, um esporte coletivo onde tem 11 homens ali dentro de campo, tem um lá comandando lá fora, mais os jogadores que entram ali durante a partida, né? A gente está falando ali agora com 5 substituições de 16, 17 pessoas ali envolvida com o jogo, né? Eu não consigo achar que uma pessoa possa fazer a diferença e aquela pessoa ser crucificado. Para mim, quando um time é eliminado, um time cai para a segunda divisão, ou que nem agora a gente falando do Brasil na Copa do Mundo é eliminado numa fase tão precoce como o Brasil foi, não tem como a gente achar que foi um só. Tipo, vou dar um exemplo aqui, o Danilo. Se tirasse o Danilo e tivesse um lateral bom, a gente ia passar. Cara, eu respeito quem faz, mas eu não concordo. Acho que a gente tem muitos erros, muitos pontos a serem corrigidos, né? Falando um pouco aqui do jogador também, o Alisson, eu acho que é mais um peso das Copas passadas, mas não consigo culpar ele pelos 2 gols ali da Noruega. Eu achei que, né, não tinha muito o que fazer. Nossa zaga, eu achei que deu um pouco de espaço demais pro Haaland. O Haaland não teve tantas chances, né, de gol. As que ele teve, ele guardou. Mas toda hora eles estavam lançando a bola, o Haaland vinha, dava um jogo de corpo no zagueiro, já desestabilizava, aí ele já dominava a bola ali. Eu acho que tinha que fazer uma marcação dupla nele, pela questão da força física que ele tem. Então eu acho que, e como só tinha ele praticamente ali, né, eu acho que poderia estar direto ali o Marquinhos e o Magalhães neles. Se caso eles notassem esse tipo de marcação, opa, vamos colocar mais um ali, aí é encaixe do jogo ali, né, que cada um tem que ir mexendo suas peças. Os lateral, para mim, é muito positivo a Copa do Mundo do Douglas Santos. Eu acho que fez mais uma partida muito boa, não comprometendo, fazendo a parte dele ali certinho. O Danilo, infelizmente, né, não fez uma partida boa.
quando pegou um adversário que tinha minimamente uma técnica um pouco melhor ali, ele sofreu, né? Infelizmente, lá na primeira fase, né? Eu falei que os deuses do futebol ali poderiam ter ajudado a convocação dele, né? Porque por o Brasil estar sem lateral direito, que ele poderia ser útil. Infelizmente, não fez uma boa partida contra a Noruega, principalmente no segundo tempo, né? Quando o Carlo Ancelotti tira o Ryan ali, que estava dando um auxílio muito bom para ele na questão de marcação. Aí a hora que saiu o Ryan ali foi desastrosa o lado direito defensivo do Brasil. Nossa dupla de volante, no jogo de ontem eu achei que o Casemiro, na verdade, né, não fez uma boa Copa do Mundo, a gente se esperava mais dele. E o Bruno Guimarães fez uma boa Copa do Mundo até o jogo de ontem, né? Achei que o jogo de ontem dele foi abaixo, mas por conta do pênalti que ele acabou perdendo, eu acho que emocionalmente abalou ele ali na partida, ele não conseguiu fazer as partidas que ele tinha feito anteriormente, mas que nem eu falei, até ontem não é que quero falar não valeu de nada o que o Bruno Guimarães fez. Eu acho que ele foi o jogador mais consistente do Brasil nesses jogos da Copa do Mundo. Infelizmente ontem não conseguiu ter um bom rendimento. Ali na frente o Matheus Cunha, muito apagado do jogo, não conseguiu desenvolver a qualidade que a gente tinha colocado dele ali, né? Dele se movimentando ali, às vezes como um 10, às vezes como um falso 9 ali, não conseguiu não conseguiu envolver a zaga adversária ali da Noruega. Vinícius Júnior, na minha opinião, longe de fazer uma partida brilhante, mas foi o único que tentou fazer alguma coisa, né? Puxando a bola ali para a linha de fundo, tendo êxitos em algumas jogadas, né? Levando para talvez fazer um cruzamento para trás, um cruzamento para alguém chegar de cabeça ali. Então, né, não colocando que foi uma boa partida do Vinícius Júnior, mas acho que foi o único que talvez poderia tirar alguma coisa da cartola. O Ryan, taticamente, para mim, foi muito bem na partida, ajudando defensivamente e ofensivamente ali, dando opções para passe, né? O jogo foi muito ali pro lado dele, porque ele estava dando bastante opção ali também. Quem mais que eu estou esquecendo? O Martinelli, na minha opinião, também fez uma partida bem ok, estava dando uma dinâmica boa ali no meio de campo, não esperava que ele fosse jogar bem como ele jogou, como eu falo também, não fez uma grande partida. Aí o Endrick entrou, teve a chance já no primeiro lance de concretizar a estrela que a gente fala que ele tem, né? Mas infelizmente saiu cara a cara com o goleiro. Eu acho que ele poderia talvez ter driblado o goleiro, acabou batendo, errou o gol. Ali o Brasil poderia estar fazendo 2-0, né? Se tivesse convertido o pênalti e fizesse esse gol com o Endrick. Neymar entrou também, cara, tenho minhas dúvidas das notícias que saíram, né, de que o Neymar aguenta os 90 minutos. Cara, se aguenta os 90 minutos, ele não pode estar no banco, né? Não tem lógica, então, daí ter levado ele, na minha opinião, né? Se, vamos levar, que ele vai se recuperar, assim que se recuperar, ele entra. Então, alguma coisa, às vezes, nos bastidores tinha que a gente não sabe, né? E também entrou, na hora do pênalti foi lá, né? Jogador craque como ele não sentiu o peso de bater o pênalti ali também. Foi lá, deslocou o goleiro, mas né, entrou, não conseguiu agregar muito pro Brasil ali, né? Às vezes ser mais ofensivo ou não. Danilo Santos também entrou ali no meio, não conseguiu fazer uma boa partida. E para mim o que talvez pode ser que tenha mudado o jogo contra o Brasil ali, né, foi a saída do Martinelli e do Ryan. Eu acho que
de todos ali na frente, eu acho que eles estavam fazendo uma partida ok ali, pelo menos taticamente, dando um gás ali pro Brasil. E a hora que os dois saem, o Brasil parece que desanda, né? O Brasil jogava só ali do meio campo para trás, não saía, quando saía era chutão para frente, tentando às vezes algum lançamento, algum contra-ataque. Então muito pobre taticamente, falando, né, na parte ofensiva do Brasil ali no segundo tempo, e isso é uma coisa que a gente não aceita, né? Os mais velhos aí viram Romário, Bebeto, um pouco os mais novos, né? A gente pegou o final ali de Ronaldo, Ronaldinho, até mesmo o Robinho, né? Que às vezes fazia algumas coisas diferentes, ele ia para cima e tudo. Então, um segundo tempo muito abaixo do Brasil, não diz o que é o Brasil, né? A gente fala que a gente é o país do futebol porque por muitos anos a gente foi espelho para os caras lá de fora. Não é à toa que o Brasil tem 5 estrelas no peito, e isso eu acho que é um dos erros que o Brasil está tendo, né? Sempre que a gente foi campeão, sempre que a gente foi referência, é porque a gente tinha a originalidade de fazer as coisas. A gente não copiava nada de ninguém. As coisas eram feitas aqui no Brasil. Era o estilo brasileiro de jogar. E eu acho que nisso a gente está pecando um pouco. A gente está querendo se espelhar muito no que o futebol europeu faz, no que fazem na Premier League, na La Liga, na futebol francês, no futebol italiano, e a gente está esquecendo as nossas raízes aqui do Brasil. A gente teve um exemplo da Argentina mesmo na Copa do Mundo. Cara, eles jogaram do jeito deles. Catimbando, às vezes, algum jogo ou outro, tentando abalar psicologicamente os adversários, né? Nas disputas de pênalti, o Dibu Martínez, cara, ele aloprou os batedores adversários, e aquele é o estilo argentino. Não adianta eles querem mudar. Porque, cara, quando você quer imitar alguém, quando você quer fazer uma coisa que não é sua, que não é de você ali, cara, não dá certo. Eu acho que isso a gente tá perdendo aqui no Brasil, a gente tá perdendo a nossa identidade, a gente tá querendo se espelhar nos outros para quem sabe ganhar alguma coisa, e eu acho que isso não vai nos levar a nada, né? Então, começando, até falando de técnico, né? Quando veio o Carlo Ancelotti, né, a gente... Claro, às vezes tem um ou outro que talvez foi contra, mas, cara, o cara é um baita treinador e tudo, mas a gente não pode estar nessa safra de técnico que a gente tem. E aí coloca até a culpa um pouco no futebol brasileiro, né? A gente é um moedor de técnico aqui. O técnico perde um estadual, a torcida já pede, a imprensa já pede a cabeça dos treinadores, e não tem tempo para trabalho. A gente não está conseguindo mais ter técnicos. Antigamente, beleza, não tinha técnico do Brasil nos times de fora, coisa assim, mas era difícil técnico de algum time brasileiro aqui que não fosse brasileiro. E hoje em dia tem português, tem argentino, tem uruguaio, tem mais técnico estrangeiro trabalhando na Série A do futebol brasileiro do que os técnicos brasileiros. E a gente não tem nenhum nome que a gente aponte assim, não, esse cara aqui é o próximo técnico do Brasil, tem que ser o próximo técnico do Brasil, né? Muita gente se fala, né? Eu sou um fã do Renato Gaúcho e queria muito ver ele na seleção brasileira, mas sendo bem sincero, tipo, ele não tem essa unanimidade de, tipo, um exemplo assim, cara, tem que ser o Renato. Mesmo quem é muito fã do Renato, quem gosta do Renato, às vezes tem uma ressalva ali, mas será que daria certo ou não e tal, né? Eu tenho o sonho de ver ele comandando a seleção brasileira ainda, mas acho muito difícil que possa acontecer, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muita coisa que a gente tem que ajustar, né? A gente está definido o Carlo Ancelotti para o próximo ciclo, que seja um ciclo tranquilo, que não seja um ciclo tão bagunçado que foi esse último, que a gente sempre fala, né?
como eu falo assim que quando eu torço, quando eu tô assistindo o Grêmio, quando eu tô assistindo o Brasil, tive que fazer uma breve pausa aqui por conta do trem, né? Mas retomando aqui o pensamento com vocês, quando o Grêmio tá jogando, quando o Brasil tá jogando, eu sempre acredito que dá para vencer de algum jeito. O Grêmio nunca foi o melhor time, nunca teve o melhor time, nunca foi o mais rico. O Brasil diferente um pouco, né? Às vezes já teve o melhor time, mas eu sempre acredito que de algum jeito dá para ganhar. Seja, vamos jogar fechado, numa bola aérea que a gente vai achar um gol, ou às vezes um gol contra do adversário. Eu sempre acredito que dá para ganhar. Sempre acredito que o adversário tem pontos fracos a ser explorado e eu sempre acredito na vitória, né? Mas, e como a gente sempre fala também, né, que futebol às vezes também não é justo, né? Às vezes um time joga muito melhor uma partida e acaba perdendo. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora, né? A Bélgica está fazendo 3-1 nos Estados Unidos, está se classificando, né, para as quartas de final. E, cara, a Bélgica não está jogando um futebol nem perto de poder estar entre as 8 ali, né? Mas, por coisas que acontecem no futebol ali, né? Estavam praticamente eliminadas contra Senegal e acabaram conseguindo uma virada. Mas, voltando aqui o pensamento, que às vezes eu fujo um pouco demais, o ciclo do Brasil seria muito injusto que o Brasil ganhasse essa Copa, porque foi um ciclo muito bagunçado, 4 técnicos, técnico interino, técnico comandando clube e seleção ao mesmo tempo. Então foi muito bagunçado o ciclo do Brasil, né? O Carlo Ancelotti mesmo levou praticamente quase 1 ano e meio, quase 2 anos desde o primeiro convite do Brasil, e o Brasil ali, né, pegou o Dorival para vamos ver se dá certo aqui. Chegou na Copa América, não deu certo, eles foram no Ancelotti de novo. Então, pelo ciclo que o Brasil fez, seria muito injusto que o Brasil ganhasse essa Copa. Mas como diz, futebol às vezes não tem justiça, né? E às vezes um time que nem fez uma campanha tão bom, nem joga um futebol tão brilhante, às vezes acaba ganhando, né? Mas torço que esse ciclo do Brasil seja um ciclo mais organizado do que foi o outro, né? Agora já começamos com um técnico definido, que é o Carlo Ancelotti, né? Já teve essa experiência de 1 ano treinando a seleção brasileira, agora a experiência da Copa do Mundo, que ele possa aprender com os erros também, que os jogadores, né, que forem mantidos na seleção brasileira possam ter aprendido com os erros também, e que na próxima Copa, daqui 4 anos, cheguem mais maduro, cheguem com uma ideia melhor de jogo para que possa possa funcionar mais naturalmente, né? E que a gente, quem sabe, na próxima Copa possa buscar esse hexa que já faz anos que nós vem buscando, né? Então, que desejo isso para o Brasil, que a gente possa fazer um bom ciclo. Agora, o que nos resta é acompanhar o restante da Copa do Mundo ali, né? Alguns vão torcer para a Argentina, alguns vão torcer para a França, para a Espanha ali. Portugal já saiu fora. Então, vamos acompanhar. Eu, particularmente, vou torcer para a Inglaterra agora. Vou deixar aqui. Eu estava torcendo quando o Brasil foi eliminado. Minha torcida era para Portugal. Portugal já foi eliminado de novo. Então, agora vou estar torcendo para a Inglaterra aí, para que possa levar essa Copa do Mundo. Mas e você? O que você achou? Você tem algum jogador que você crucifica, né, que você acha que foi o principal motivo, ou talvez o Carlo Ancelotti foi o principal, como que eu posso dizer, o principal causador da eliminação do Brasil? Deixa seu likezinho aqui, comenta, diz o que você achou, concorda com o Pet, não concorda, compartilha com os amigos, e se puder dar aquela moral também, segue a gente lá no Instagram, Futebol com Pet, que eu vou estar esperando por vocês lá. Fechou? Então vamos acompanhar agora o restante da Copa do Mundo. Logo volta o futebol brasileiro, logo volto a me estressar com o Grêmio, porque de se estressar com o futebol eu tô acostumado, né? O Grêmio também não traz muita alegria para nós. Mas vamos lá, e é isso aí. Tamo junto.